Desde que Adão e Eva pecaram lá no paraíso, nós começamos uma guerra. E essa guerra que nós começamos foi uma das piores que nós poderíamos travar. E essa guerra é a guerra contra o pecado. Sim, nós lutamos contra o pecado desde que Adão e Eva desobedeceram o Senhor. Bem, verdade é que cada um de nós somos tentados em alguma coisa e tentados a pecar nisso que nós somos tentados. Bem, verdade é que às vezes aquilo que me fere não vai ferir você. Bem, verdade é que as nossas lutas são diferentes. Algumas pessoas são tentadas no sexo, outras pessoas são tentadas a mentir, outras pessoas são tentadas no dinheiro, enfim, inúmeros pecados. Mas a grande verdade é, todos nós estamos lutando, todos nós estamos batalhando nesta guerra contra o pecado. Mas se nós estamos em uma guerra, se nós estamos em uma batalha, como que nós vamos lutar essa guerra? Como que nós vamos vencer essa batalha? Como que nós vamos vencer esse inimigo real que é o pecado? E eu quero se basear numa história muito conhecida da nossa Bíblia, que é a história de Davi e Batseba. Sabemos muito bem que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que agradou ao Senhor em praticamente tudo que ele fez. Mas ele ficou marcado por esse pecado que ele cometeu: adultério e homicídio. E essa história de Davi começa nos falando, começa nos relatando que era tempo de guerra, era tempo de batalha, tempo em que os reis saíam para a guerra, para guerrear, para batalhar. Era tempo que os reis estavam à frente dos seus exércitos, lutando, batalhando, guerreando, buscando expandir território, buscando defender os seus interesses. E nessa época em que os reis saíam para a batalha, Davi ficou em casa. Eu te pergunto, tem alguma coisa de errado em ficar em casa? Não tem. Não é errado ficar em casa. Mas aí é um grande detalhe do pecado. Se você faz uma coisa que às vezes é até certa, mas na hora errada se torna pecado. Ou pelo menos se torna uma armadilha que o diabo vai tentar usar para fazer você pecar. Para tentar fazer você cair no erro. Não era para Davi estar em casa. Era para Davi estar na guerra. Se Davi estivesse na guerra, lugar que era para ele estar, se ele não estivesse em casa, não teria acontecido todas as atrocidades que aconteceram, porque ele estava no lugar errado, na hora errada. Então, a primeira dica para você vencer o pecado é: não fique na onde você não tem que ficar. Não fique aonde você não tem que ficar. Não deixe que os seus pés estejam na onde eles não devem estar. Você é uma pessoa que tem dificuldade com a bebida. Se você é uma pessoa que tem dificuldade com a bebida, você não vai ficar tempo em bar. Você não vai ficar tempo em distribuidora. Você às vezes vai numa festa de um amigo por educação, por respeito, ou às vezes, dependendo do estado que você está, que você luta contra a bebida, você nem vai. Você respeitosamente vai rejeitar o convite, porque você sabe que nessa festa lá tem bebida.
sabe que nessa festa vai ter antigos amigos seus que bebem. Então você não vai. Porque a primeira coisa que nós devemos fazer é fechar todas as brechas para nós não pecarmos. Se é algo que te tenta, se é algo que você sabe, se você flertar com aquilo ali, você vai provavelmente cair, então fecha as brechas. O pecado é algo tão sério, mas tão sério, que a Bíblia diz que se o diabo aparecer encarnado para você, você vai resistir a ele. E ele vai fugir de você. Mas agora, se você for tentado com a tentação, você foge. Você não fica tentando mostrar que você é forte, não. Não foi o que José fez com a mulher de Potifar? A mulher de Potifar veio para cima dele. A mulher de Potifar veio para cima dele com todas as forças, tentando fazer com que ele deitasse com ela. O que ele fez? Ele correu. Um jovem, novo, bonito, no auge da testosterona, irmão, ele vai tentar ficar lá, não, eu resisto o pecado. Eu não caio nas armadilhas da mulher de Potifar, não. Não, ele correu. Ele não tirou a prova dos 9, não. Então nós temos que fechar as brechas e não ficar em lugares que a gente não pode ficar. Você é uma pessoa que é tentada na área da pornografia? Você não vai ficar sozinho em casa com o seu celular. Você não vai entrar para dentro do seu banheiro para tomar banho com o seu celular na mão. Você não vai ficar até horas da noite mexendo no seu celular quando todo mundo estiver dormindo. Você vai bloquear das suas redes sociais mulheres, homens que postam conteúdos sensuais que vão te fazer ter gatilhos para pecar. Aprenda com a história de Davi. Você não pode, você não deve, de forma alguma, estar em lugares que vão te fazer pecar. Porque Davi ficou em casa na hora errada. Ele foi e viu Betseba tomando banho. E porque ele viu ela tomando banho, ele cometeu uma das maiores atrocidades, a maior atrocidade da vida dele. Porque estava no lugar errado, na hora errada. Você entende que para você vencer o pecado, você não pode ficar no lugar errado? Você é uma pessoa que está entrando no mundo das drogas, ou está no mundo das drogas e tem dificuldade de sair, tem dificuldade de vencer. Você não vai em casas de pessoas que usam droga. Você tem que correr. Você é uma pessoa que está sendo tentada nos jogos de azar, no Tigrinho, em Bet. Irmão, você não vai ficar com o seu celular na mão. Se possível, seja radical. Quebre o seu celular. Não tenha celular até você vencer essa maldição na sua vida. Lucas, isso é ser radical demais. Não é ser radical demais. É aquilo que Jesus falou. É melhor entrar no céu sem a mão do que com ela ir para o inferno. É melhor entrar lá sem a língua. É melhor entrar lá sem os olhos. É melhor entrar lá sem a cabeça. É melhor entrar lá sem seu celular do que ir para o inferno, do que continuar pecando. Tem horas que com o pecado é tolerância zero. Tem hora que com o pecado tem que ser radical mesmo. Tem que fechar todas as brechas de todas as formas mesmo. Então, você quer vencer o pecado? Não esteja aonde você não deve estar. Um segundo conselho de como vencer o pecado é escute conselhos. Quando Davi pediu para os servos dele trazer Betseba até ele, porque ele falou para os servos dele, falou assim, olha, vem cá, tá vendo aquela mulher lá? Traga ela para mim. Um dos servos virou para ele e falou assim, Davi, essa mulher aí é a mulher de Urias. Ou seja, para um bom entendedor, Davi, essa mulher aí ela é casada. Naquele momento,
Davi tinha que ter desistido do plano. Naquele exato momento. Porque foi um conselho fenomenal. Irmão, sabe o que mais me preocupa e o que traz um temor gigantesco para o meu coração? Que nós estamos falando de Davi. Um homem que tinha muita intimidade com Deus. E esse homem não escutou um conselho desse. O servo dele falando para ele, Davi, essa mulher, ela é casada, cara. Essa mulher aí, ela tem marido. Ou seja, acabou o assunto. Ele poderia ainda falar, Davi, você pode ter a mulher que você quiser desse reino. Você é o rei. Você pode ter as mais belas mulheres de Israel. Você é o rei, Davi. Você é o rei. Você é o homem mais poderoso dessa nação. Pra que você quer uma mulher casada, Davi? Tem tantas, você vai querer justo a que é casada, meu filho. Olha que conselho fantástico Davi está recebendo. Mas quando o homem está inclinado ao erro, só o Espírito Santo de Deus para nos quebrantar, só o Espírito Santo de Deus para nos resgatar das garras do pecado. Mesmo tendo escutado esse conselho, Davi ainda segue com o seu desejo, ainda dá lugar para aquele pecado que ele já tinha dado lugar, mas ele vai alimentando e vai alimentando e vai alimentando. Você quer vencer o pecado? Escute os conselhos, principalmente de pai e mãe. De pai e mãe. Se sua mãe está te falando, filho, não vai para este lugar, meu filho, não vai. Se o seu pai está falando para você, filho, não anda com essas companhias, não ande. Se o seu pai está falando, filho, vamos para a igreja, vá. Pai e mãe são os únicos nessa terra que querem ver a gente melhor do que eles. Então, se seu pai e sua mãe está te dando um conselho, é para o seu bem. Eles estão sendo boca de Deus aqui na terra para te aconselhar, para você não cair em um pecado. Escute conselhos. Escute os conselhos da Bíblia. A Bíblia nos dá inúmeros conselhos. A Bíblia nos mostra na onde nós devemos ir, na onde nós não devemos ir, o que falar, quando falar, como agir, como pensar, nos dá conselhos para o nosso casamento, para a nossa vida financeira, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de oração, para a nossa vida ministerial, para a nossa vida em sociedade. A Bíblia dá todos os conselhos que nós precisamos. Ela é o manual de vida. Se você segue os conselhos da Bíblia, você vai ser bem-sucedido e você não vai pecar em todas as áreas da sua vida. E quando você pecar, você vai se erguer, porque o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a sair desse pecado. Escute os conselhos dos seus pais, escute os conselhos da Bíblia. Só que uma coisa muito importante que nós devemos saber é que se nós estamos em uma guerra, se nós estamos em uma batalha, nós temos que se fortalecer nessa batalha, nessa guerra contra o pecado. E aí, como se fortalecer nessa guerra? Como se fortalecer nessa batalha que nós sabemos que é a batalha da carne contra o espírito? É aquela batalha que o apóstolo Paulo nos falou, que nós lutamos, que a carne quer fazer algo e o espírito quer fazer. Como nós nos fortalecemos nessa guerra contra o pecado? Oração, leitura da palavra, jejum, é alimentando o nosso espírito. Se nós sabemos que o pecado é o desejo da nossa carne, quanto mais nós matamos a nossa carne e mais fortalecemos o nosso espírito, mais forte nós ficamos para vencer os pecados. Mais o nosso espírito fica vivo para nós vencermos os pecados. Quanto mais nós alimentamos o nosso espírito, a nossa alma com oração, com devoção, com entrega ao Senhor, com leitura da palavra, com jejum, mais fraca a nossa carne vai ficando e mais forte nós ficamos, mais forte nosso espírito fica para nós vencermos o pecado.
Outra forma de nos fortalecermos é se cercar de pessoas mais fortes que você espiritualmente. Isso é muito importante, cara. A Bíblia fala que é melhor ser dois do que um, porque quando um cair, o outro ajuda ele a se levantar. A Bíblia fala que o cordão de 3 dobras é mais difícil de se arrebentar. Então é extremamente importante que você ande com pessoas mais fortes que você espiritualmente, que leem a Bíblia mais que você, que oram mais que você, que jejuam mais que você, que têm conselhos para te dar. Agora o que não pode, cara, é você é uma pessoa que você tem uma facilidade enorme para cair na bebida. Aí você anda com uma pessoa que bebe, não tem como, você não vai conseguir vencer. Se tem uma coisa que acontece, é pessoas que são viciadas, elas atraem pessoas que são viciadas. Eu nunca vi tanta pessoa para dar cigarro de graça, eu nunca vi tanta pessoa para dar bebida de graça, igual pessoas que já são viciadas. Às vezes você não tem o dinheiro do cigarro, você não tem o dinheiro da bebida, mas o cara fala assim, não, eu pago para você. Você tem que andar com pessoas mais fortes que você espiritualmente, senão você nunca vai vencer o pecado. Ou pelo menos andar com pessoas que já estão nessa caminhada há mais tempo que você. Você precisa andar com pessoas que já venceram o pecado que você está passando. Se você é uma pessoa que está afundada na pornografia, ande com pessoas que já venceram a pornografia, porque ela vai conseguir te dar conselhos. Ela vai conseguir orar por você. Ela vai conseguir jejuar com você. Porque ela sabe o tanto que é difícil. E agora ela foi sarada, agora ela foi renovada e agora ela também pode conseguir te alcançar e te ajudar para você vencer esse pecado também. Então ande com pessoas mais fortes que você. Ande com pessoas que trilharam o caminho que você está trilhando. Largue as más companhias. As más companhias corrompem os bons costumes. Então você precisa se cercar de pessoas que vão te ajudar, não que vão te levar para o fundo do poço. E a última coisa que nós podemos fazer para vencer o pecado, e para mim essa é a mais forte de todas, é clamar ao Espírito Santo de Deus. Cara, eu não te conheço. A gente nunca sabe na onde os nossos vídeos vão chegar. Mas saiba que Deus me colocou aqui. Deus me fez gravar esse vídeo para te falar uma coisa. Se você clamar o Espírito Santo de Deus, se na onde quer que você esteja agora, em qual horário você estiver vendo esse vídeo, em qual país, em qual estado da nossa nação você estiver vendo esse vídeo, saiba de uma coisa. Se você clamar o Espírito Santo de Deus, se você pedir ao Espírito Santo de Deus ajuda, ele vai te ajudar. Talvez você nem saiba de fato o que é o Espírito Santo. Talvez você não saiba nem de fato o que é igreja, o que é pecado. Você só não quer ficar nessa vida que você está. Saiba que o Espírito Santo, ele é seu amigo. Ele quer interceder por você. Ele quer te ajudar. Ele quer pegar na sua mão. Ele quer tocar no seu coração. Ele quer limpar o seu coração desses pecados que você tem cometido e tem entristecido o Senhor. O salário do pecado é a morte. E a morte maior que nós podemos ter em nossas vidas é ficarmos afastados de Jesus. A maior morte que nós podemos sofrer é não andarmos com Jesus. A maior morte que nós podemos sofrer é andar distantes de Jesus porque estamos vivendo uma vida de pecado. Mas saiba que o Espírito Santo hoje quer te trazer para perto de Jesus. O sangue de Jesus está disponível hoje para te limpar desses pecados que você tem cometido. Jesus está totalmente disponível hoje. A graça e a misericórdia de Deus estão totalmente disponíveis para você hoje, para você se arrepender, para você voltar e para você vencer todos esses pecados que você tem lutado contra eles. E o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. No nome de Jesus.